Ah, o fascínio por tesouros enterrados é como um canto de sereia que ecoa através dos séculos. Lendas de piratas aventureiros e suas riquezas escondidas sempre cativaram nossa imaginação. Do ouro do Barba Negra ao saque perdido do Capitão Kidd, as histórias são infinitas. Para muitos, a emoção não está apenas nos contos, mas na própria caça. Eu sempre fui atraído pelo mistério do desconhecido. Como explorador e apresentador do Expedição Desconhecida, viajei o mundo em busca de respostas para os maiores enigmas da história. E a busca por tesouros piratas, com sua mistura de história e aventura, tem um fascínio particular. Imagine só, pisar em uma praia ensolarada, com as ondas turquesas sussurrando histórias de eras passadas. Será que este seria o local exato onde piratas enterraram seus tesouros? A emoção da possibilidade é inebriante. Seja uma moeda desgastada ou um baú transbordando de ouro, a busca por tesouros nos conecta ao passado. É como desvendar mistérios e segurar a história em nossas mãos. Então, junte-se a mim nesta aventura digna das maiores lendas piratas. Nossa jornada começa no Caribe, uma região impregnada de histórias de piratas. Imagine águas azul turquesa, praias de areia branca e ilhas exuberantes. Este paraíso idílico já foi um refúgio para piratas notórios como Barba Negra, Calico Jack e Anne Bonny. Esses piratas navegavam pelos mares, saqueando navios carregados de ouro, prata e pedras preciosas. Reza a lenda que eles escondiam seus espólios em ilhas desertas, em cavernas secretas e sob as raízes de árvores milenares. Hoje, essas ilhas guardam a promessa de aventura para os caçadores de tesouros modernos. Imagine vasculhar as praias de Tortuga, um antigo reduto pirata. O ar é denso com o peso da história. Cada folha de palmeira que balança ao vento ou o som das ondas quebrando na areia podem ser um sussurro do passado, guiando você em direção a uma fortuna escondida. Das Bahamas à Jamaica, as ilhas do Caribe oferecem oportunidades infinitas de exploração. Com um detector de metais na mão e muita sede de aventura, quem sabe quais tesouros você pode desenterrar? A caça ao tesouro não se resume mais a pás e mapas. Os caçadores de tesouros de hoje utilizam tecnologia de ponta para descobrir o passado. Os detectores de metais, em particular, tornaram-se ferramentas indispensáveis para quem busca riquezas enterradas. De modelos básicos a dispositivos sofisticados com recursos avançados, há um detector de metais para cada orçamento e nível de habilidade. Detectores básicos podem localizar moedas e metais enterrados superficialmente, enquanto modelos mais avançados podem diferenciar tipos de metal e detectar objetos enterrados a vários metros de profundidade. Imagine a emoção de ouvir aquele bip distinto quando seu detector de metais captar um sinal. Seu coração acelera enquanto você cava cuidadosamente, na esperança de descobrir um pedaço da história. Uma simples moeda pode transportá-lo de volta séculos, conectando você aos piratas que navegaram por essas águas. Mas os detectores de metais são apenas uma ferramenta no arsenal de um caçador de tesouros. A pesquisa é fundamental. Mapas antigos, registros históricos e até mesmo o folclore local podem fornecer pistas valiosas para guiar sua busca. Lembre-se, conhecimento é poder quando se trata de encontrar tesouros enterrados. Os detectores de metais revolucionaram a maneira como buscamos por tesouros. Com o modelo certo, você pode distinguir entre diferentes tipos de metais e até mesmo localizar objetos enterrados a metros de profundidade. É incrível como a tecnologia avançou, tornando mais fácil para nós descobrirmos pedaços da história que antes eram considerados perdidos para sempre. A verdadeira recompensa da caça ao tesouro não está apenas no valor da descoberta, mas nas histórias que esses objetos contam. Cada descoberta é uma janela para o passado, oferecendo vislumbres da vida daqueles que vieram antes de nós.
Imagine desenterrar uma moeda de prata desgastada, sua superfície lisa pelo tempo. Será que essa moeda já passou pelas mãos do próprio Barba Negra? Ou talvez você encontre uma fivela enferrujada de um cinto de pirata, imaginando as aventuras que seu dono deve ter vivido. Até objetos aparentemente mundanos podem ter significado histórico. Um cachimbo de barro, descartado há séculos, pode nos contar sobre os hábitos cotidianos dos piratas. Um pedaço de cerâmica quebrado pode revelar rotas comerciais e influências culturais da época. Cada peça, não importa quão pequena, contribui para a grande tapeçaria da história. Trata-se de juntar as peças do passado, uma descoberta de cada vez. E quem sabe, sua próxima descoberta pode até mesmo reescrever os livros de história. Ah, a emoção de descobrir um pedaço da história. Cada achado, por menor que seja, tem uma história para contar. Não se trata apenas do tesouro em si, mas de se conectar com o passado e entender a vida daqueles que vieram antes de nós. Cada descoberta é uma peça do quebra-cabeça, ajudando-nos a ver o quadro geral da história. Seção 5. Os mares agitados da competição. Caçadores de tesouros univos. A emoção da caça é frequentemente amplificada pela competição amigável. Em todo o mundo, caçadores de tesouros se reúnem para encontros e competições organizadas, transformando a busca por tesouros em uma atividade social e emocionante. Imagine a camaradagem enquanto você se alinha ao lado de outros entusiastas, ansioso para ver quem consegue desenterrar as descobertas mais intrigantes. O sinal de partida soa e a caça começa. A adrenalina aumenta enquanto você escaneia meticulosamente o solo, esperando ouvir aquele bip revelador antes de seus competidores. Essas competições geralmente têm regras e diretrizes específicas, promovendo o jogo limpo e a detecção responsável. Alguns eventos se concentram em encontrar itens específicos, como moedas ou relíquias de uma determinada época. Outros concedem prêmios para as descobertas mais antigas, raras ou valiosas. Quer você seja um profissional experiente ou um iniciante curioso, essas reuniões oferecem uma oportunidade fantástica de aprender com outras pessoas, compartilhar histórias e criar laços por meio da paixão compartilhada por história e descobertas. Afinal, a emoção da caça é sempre mais divertida quando compartilhada com outros aventureiros. Seção 6. Histórias do baú do tesouro. De moedas simples a artefatos valiosos. O mundo da caça ao tesouro é repleto de histórias cativantes de descobertas extraordinárias. De moedas humildes a artefatos inestimáveis, essas descobertas capturam nossa imaginação e nos lembram dos mistérios que se escondem sob nossos pés. Vejam, por exemplo, a descoberta notável dos destroços do Whydah Galley, um navio pirata comandado pelo infame Barba Negra. Este naufrágio, descoberto na costa de Cape Cod, revelou um tesouro de ouro, prata e outros artefatos, fornecendo informações valiosas sobre a era de ouro da pirataria. Ou considere a história de Terry Herbert, um caçador de tesouros que se deparou com o tesouro de Staffordshire, na Inglaterra. Esta descoberta incrível, que consiste em mais de 3.500 objetos anglo-saxões de ouro e prata, é considerada uma das descobertas anglo-saxões mais significativas já feitas. Essas histórias servem como um poderoso lembrete de que descobertas extraordinárias podem acontecer em qualquer lugar, a qualquer momento. Cada bip de um detector de metais tem o potencial de revelar um pedaço da história, esperando para ser redescoberto e compartilhado com o mundo. Seção 7. Guardiões do passado. Preservando nossos tesouros encontrados. Embora a emoção de encontrar um tesouro seja inegável, é crucial lembrar que somos meros guardiões temporários do passado. Preservar esses artefatos para as gerações futuras é tão importante quanto descobri-los. Ao desenterrar um objeto, resista à vontade de limpá-lo ou removê-lo imediatamente. Documente sua localização, tire fotografias e, se possível, entre em contato com as autoridades locais
ou especialistas em arqueologia. Eles podem avaliar a importância da descoberta e garantir sua preservação adequada. Lembre-se de que alguns objetos devem ser deixados intactos. Naufrágios, por exemplo, são frequentemente sítios arqueológicos protegidos. Perturbá-los pode danificar artefatos frágeis e prejudicar o contexto histórico. Ao aderir a práticas éticas de caça ao tesouro, podemos garantir que esses ecos do passado continuem a intrigar e educar as gerações vindouras. Afinal, não se trata de saquear o passado, mas de compreendê-lo e preservá-lo para o futuro. Seção 8. Navegando em novas águas. A ética da caça ao tesouro. Como em qualquer atividade, a caça ao tesouro tem seu próprio conjunto de considerações éticas. É essencial abordar esse hobby com responsabilidade, respeitando o meio ambiente e o patrimônio cultural das áreas que exploramos. Sempre obtenha permissão antes de usar um detector de metais em propriedade privada ou terreno protegido. Invadir propriedade privada e escavar sem autorização não são apenas antiéticos, mas frequentemente ilegais. Seja consciente do meio ambiente. Preencha qualquer buraco que você cavar e evite perturbar ecossistemas delicados. Deixe a área tão intocada quanto você a encontrou. Lembre-se de que alguns tesouros são melhor deixados intactos. Se você acredita ter descoberto um sítio histórico ou artefato significativo, entre em contato com as autoridades competentes. É melhor errar por excesso de cautela e permitir que especialistas avaliem a situação. Ao adotar práticas éticas de caça ao tesouro, podemos garantir que esse hobby fascinante permaneça sustentável e respeitoso com nossa história compartilhada. E assim, nossa jornada pelo mundo cativante da caça ao tesouro chega ao fim. Mas a aventura continua. Cada descoberta, cada história e cada lição aprendida enriquecem a tapeçaria da história que temos o privilégio de explorar. Seja você um caçador de tesouros experiente ou apenas começando, lembre-se de que o verdadeiro tesouro não está apenas no que encontramos, mas na própria jornada. Portanto, continuem buscando, continuem descobrindo e, o mais importante, continuem preservando o passado para as gerações futuras. Boa caçada!